Bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Identidade, Propósito e Transbordar. Confesso que ainda estou me habituando, segunda vez que eu faço aqui no Instagram, acostumado a fazer a live no YouTube. Ontem foi extraordinário e hoje eu tenho certeza que vai ser a continuação do que nós estivemos falando, aprendendo e sobre o dia de ontem. Então sejam muito bem-vindos, bom dia, o dia extraordinário, sobre fazer um dia extraordinário, sobre assumir a responsabilidade de fazer um dia extraordinário, principalmente na forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. A máxima é, eu quero só ouvir basicamente. Ontem a pastora Tânia Tereza foi demais, né? E hoje eu tenho certeza que vai ser mais extraordinário ainda. Pastora Tânia, I love you. Fiquei muito chateado. E essa é uma palavra que dificilmente eu falo, porque geralmente eu fico um pouco irritado. Porque ontem eu não consegui salvar a live, eu queria ter subido ela no YouTube, mas hoje isso não irá acontecer. Tá? Não irá acontecer. Segunda vez, primeira vez de São Paulo, me diz aí de onde é. Sou 7h07 da manhã, Paraná, glória a Deus, sou 7h07 da manhã, 7h07 da manhã aqui, ó, Novo Hamburgo, Belém do Pará, cidade do Berê e da Priscila. Primeira vez, Estrela do Rio Grande do Sul. Terceira vez, Brasília. Primeira vez, Teresina, Piauí. Deve estar um calorzinho aí. Hoje eu fui correr de manhã. Comecei a correr, tava de boa, sol, de repente, deu uma esfriada geral. Mas eu amo o frio. Primeira vez, Palmas, olha só. Segunda vez, fico tão feliz quando tem gente recente, assim, primeira e segunda vez. Brasília, 7h07 da manhã, seja muito bem-vindo. Bruna, VM25. Késia, segunda vez do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, galera, vamos espalhar aqui, ó. Tem o João Pessoa, pega o aviãozinho, envia o aviãozinho. E comenta bastante aqui, ó. Eu farei um dia extraordinário, né? Eu farei um dia, ó, Rio de Janeiro, segunda vez. Brusque, Santa Catarina, a Maria, sou 7h07 da manhã. Yes! Tá conectado ali no Telegram. Hoje eu fiz um desafio para a galera do Telegram, que era se eles estavam dispostos a, antes da live, a gente correr ou andar, quem conseguisse, até 6h27. Específico, né? Em Indaiá, Santa Catarina, e alguns aceitaram. Teve outros que falaram, que choveu, BH tá chovendo, né? Espírito Santo, primeira vez, seja muito bem-vindo, Cida Valadares. Então vamos lá. Já eu vou chamar o pastor Neil. Eu só queria que vocês enviassem para o máximo de pessoas. Estou acostumado a sempre fazer essa live no YouTube, né? Então, porque eu faço ela segmentada às 7 horas da manhã, para quem realmente está a fim de ouvir um pouco do que Deus tem pra gente. E quando eu faço aqui no Instagram, eu fico um pouco Conceição dos Ouros, primeira vez. Onde fica isso, gente?
Então, bora enviar, bora enviar, bora enviar. Euzinha a segunda vez, a Márcia. Quando nós começamos essa live, quando o Espírito Santo direcionou, eu usava sempre assim, eu declaro um dia extraordinário. Depois nós mudamos sobre fazer um dia extraordinário, né? Fazer está na perspectiva, na ótica de cada um e naquilo que a gente decide fazer desse dia que foi nos dado como um presente. No dia de hoje tem gente que não acordou, felizmente no dia de hoje, você sabe que... E nós temos que agradecer, porque este hoje é o que Deus tem nos dado como um presente. Então, a máxima é ouvir muito, pastor Neil Barreto. Eu fiquei sabendo ontem que não cai mais com 1 hora a live, então, se o pastor estiver por aí, já prepara umas 4 horinhas para falar. Brincadeira, mas eu amo ver este homem, minha família, minha casa, eu e a minha esposa, nós amamos ver o pastor Neil Barreto falando da palavra de Deus. Nós acompanhamos o pastor Neil Barreto há muitos anos. Eu posso dizer que ele, sem saber, nós somos fruto de muitas e muitas palavras dele. Ele é uma pessoa que eu ouço muito, ouço sempre. E eu vou chamar o pastor Neil Barreto aqui. Então bora compartilhar a live aqui, mais uma vez compartilhando. E vou chamar o pastor Neil, tá? Vamos ver se ele tá por aqui. Deixa eu ver onde que chama isso aqui, né, gente? Tá, vamos ver se eu acho ele aqui. Achei. Tá chamando. Bom dia, Bom dia, pastorzão, tudo bem? tudo bem? Bom A, dia. a despeito do horário, eu não sou da madrugada igual você, não. Pô, eu tenho dormido cada vez menos. Eu acordo cedo. Eu vi você correndo 5h50, eu falei, meu Deus do céu, esse homem tem uma disposição de gigante, glória a Deus. Eu acordo, é um hábito que eu já criei há um tempinho, né? E meu filho, quando estava na escola, tinha que entrar, acordava 6 horas antes da pandemia. Então já foi um hábito que eu e minha esposa, minha casa, que a gente adquiriu. Seja Tu bem acorda, tu acorda todo dia cedo assim? todo dia. Cara, dorme tarde ou dorme cedo? Quando a gente está à viagem, e eu não durmo tão cedo, acredita? Algumas vezes eu durmo cedo, mas assim, me habituei já faz um bom tempo. O corpo se habitua, é isso aí. Para ti, porque acordar esse horário da manhã tem que, né? Boa. Fez uma live. Tem que ser jovem, tem que ser jovem. Seja muito Mas um bem. prazer. Prazer, prazer. Obrigado mais uma vez por aceitar. Eu sei que você tem a sua dinâmica, né? Mas eu fico feliz, a nossa casa fica feliz. E eu quero que você fique à vontade, tá? Eu já vou tirar os comentários aqui para a gente poder deixar o fluir aqui. Mas se quiser dar um bom dia para a galera aí, a galera tá toda na expectativa. Legal, bom dia para vocês todos aí. Quando você me fez o convite das 7h07, eu falei, caramba, cara, tem gente 7h07 da manhã numa live. Aí depois eu fui lá ver algumas, falei, tem gente às 7h07. É legal, né? Essa diversidade de vida que a gente vive, né? Uns acordam às 9, mas tem gente que acorda às 4. Então, outro acorda às 8, um é da tarde, outro é da noite. Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus para todo tipo de gente. Tem gente que participa da live à meia-noite, tem gente que faz live à meia-noite e está lá. Tem gente que faz live às 7. Tem um brother meu que faz live de madrugada, 3 horas da manhã, e tem gente, cara. Uau. Então, ou seja, a qualquer momento que a palavra for liberada, vai alcançar alguém, né? Amém. Então, independente do horário, independente do lugar, importa que ela seja compartilhada, porque tem ouvidos do lado de lá esperando essa palavra de vida que está cada vez mais rara, lamentavelmente, no nosso meio. Eu vou tirar os comentários para a gente poder, porque eu mesmo dou uma desconcentrada se eu ficar os comentários aqui e tudo mais. Gente, pastor Neil Barreto, depois, no final, a gente vai estar falando de vocês seguirem nas redes dele, sensacional. Como ele mesmo diz, ele tem só 7 meses agora de internet, pastor? Exatamente. Eu nasci com a pandemia, não teve jeito. Eu não tinha como alcançar o meu rebanho se não fosse através da rede. Então,
Tamo aí, tamo aí. Ó, vou tirar aqui os comentários. Ó, vamos lá. Yes. Pastor, eu tenho falado, essa live a gente tem falado um pouco sobre identidade, propósito e transbordar. Transbordar porque quando a gente sabe quem a gente é, ainda que a escassez seja algo existente, a forma como nós reagimos ela vai dizer que tipo de vida, que tipo de identidade, a partir de quem nós somos. E você é uma das pessoas que, eu, falando sobre esse assunto ou sobre outro assunto, aquela sua pregação na nossa live sobre crise de identidade generalizada foi algo incrível. Eu quero que você fique à vontade, se quiser permear por outro assunto, à vontade, deixa fluir aí o que Deus colocou no seu coração. Então, legal, eu tô na rede há 7 meses, Davi. Vou te explicar por quê. Eu sou de uma geração diferente da de vocês e, diferente da grande maioria, eu não me encantei pela rede social, eu não me encantei, eu não sei nem mexer nisso, cara, pra você ter uma ideia. Eu eu não sou da exposição. Quem me segue, quem me conhece, sabe que eu sou da moita, eu sou do face to face. Uhum. Eu sou da mesa. A mesa, para mim, é a maior representação do Evangelho. Então, se alguém perguntar o que é o Evangelho para você, é a mesa. E isso é bíblico, né? Jesus diz lá na palavra está dito que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei, ou seja, sentarei à mesa. Uau. A gente compartilha o pão, que é de onde vem a palavra companheiro, né? Companheiro é compartilhar pão. Então, companes. E a palavra da tradução companheiro pode ser também de irmãos. Irmãos são aqueles que compartilham o pão. Então, a maior representatividade do Evangelho, para mim, é a mesa. E eu tô na mesa todo dia, cara, assim, ó, literalmente, de segunda a segunda, sentado com alguém. Eu almoço com alguém todo dia, todo dia. E em grande parte da semana eu estou à mesa jantando com alguém todo dia. Ou tomando um café da tarde todo dia. A mesa é o meu gabinete, a mesa é o meu lugar, é uma representação do Evangelho. A rede, ela tem um poder extraordinário. Por exemplo, você quando grava um stories, você fala com 1 milhão de pessoas, meu irmão. Vocês têm lá 2 milhões de pessoas seguindo vocês. Qual outra ferramenta nós teríamos para fazer um negócio desse? Então, a ferramenta é extraordinária. Não é? Então, não tem como ser, nesse tempo, sem passar pela rede. Não tem como. Mas, na minha concepção, a rede é só um instrumento. Amém. Não é lugar de relacionamento. Bom. É lugar de missão. Você entende? O relacionamento é na mesa. Nós dois aqui estamos nos relacionando, não, nós estamos em missão. Amém. Porque eu estou com você e não teríamos razão quase de estar aqui se não fosse essas quase 700 pessoas que estão aí nos ouvindo. Amém. No mundo inteiro, não é? E que precisam de uma palavra de Deus. Então eu sou da mesa, mas como falar ao meu rebanho só seria possível por causa da pandemia através da rede, eu vim para a rede e, sem dúvida nenhuma, o alcance é infinitamente maior. Então, a primeira coisa que eu diria para os nossos ouvintes, usem a rede, mas não abram mão da mesa. Amém. Não abram mão do toque, do abraço, do cheiro, do olho no olho, das relações humanas, porque o que mantém o ser humano são as relações humanas. E a gente tem perdido nesse tempo, lamentavelmente. Eu acredito que as redes têm essa função. Ela tem aproximado os que estão longe, só que sem toque e sem afeto, e tem afastado os que estão perto. Ou seja, aqueles que a gente pode tocar. Por exemplo, se um dia eu e você sentarmos à mesa para almoçar, tomar um café, dificilmente nós permanecemos na mesa os dois. A gente vai para o celular para falar com alguém que não está aqui o tempo todo. Uau, verdade. E aí eu perco
o que o Marcos poderia compartilhar comigo, o que eu podia compartilhar contigo, porque a rede está entre nós. Nós estamos pertinhos e a rede está entre nós. Essa ausência de contato, ela nos desumaniza, lenta, gradativa, todavia ininterruptamente. Por isso, os seres humanos desse tempo têm perdido essa capacidade de se relacionar. A gente não consegue discordar sem brigar, sem xingar o outro. Verdade. Você vai me dizer, o melhor time do Brasil é São Paulo. Eu vou dizer, o melhor time do Brasil é o Vasco. Pô, daqui a pouco eu tô te xingando, você tá me xingando. Deixa de ser burro, não sei o quê. Não, cara, tá bom. Se para você é o São Paulo, amém. Para mim é o Vasco, amém. Somos irmãos, vamos tomar um cafezinho, na boa? Sim. A gente não consegue mais discordar sem ódio, sem briga, sem pedra na mão. Isso é o que, Davi? É o processo de desumanização do sujeito. Discordei do que você disse. Verme, nojento, herege, vagabundo e tal. Peraí, eu não concordo com ele, mas ele é mais do que uma ideia, ele é um ser humano. Ele está equivocadíssimo, mas é alguém por quem Jesus morreu, pelo amor de Deus. Não precisa xingar a mulher dele, o filho dele, o cachorro dele. Só que a gente não consegue mais fazer isso, cara. Você sabe muito bem disso. Você é doutor em rede social, já viu de tudo, já deve ter sido xingado de tudo, já deve ter... infelizmente. Então, eu acho que as redes, elas são, cara, uma ferramenta extraordinária. Você vê, a TV aberta está acabando, irmão. A hegemonia, a manipulação da rede está acabando, porque nós temos uma ferramenta mais poderosa do que a TV aberta. E se nós cristãos usássemos isso certinho, cara, assim, compartilhando conteúdos, né? Palavra, boa música, né? Boa música. Porque boa música é palavra também, né? Ela compartilha a palavra. Acho que a gente abençoaria essa geração de uma forma muito, muito mais contundente, que precisa de gente de conteúdo, não é não? Tem uns amigos meus, por exemplo, nós somos do digital. Nós somos fruto no aspecto de compartilhar a nossa música e tudo mais. Quando era época de CD, nós tínhamos maior dificuldade, porque ou você tinha uma grande gravadora, ou você tinha que investir em rádio. Hoje não. A gente posta algo no nosso canal, vum, né? Só que isso, por um lado, que é positivo, por outro lado, tem esse aspecto que você disse. E logo quando nós entramos na rede, logo quando eu comecei, por exemplo, com o meu Instagram, com as coisas, eu já entendi, o Espírito Santo já veio nutrindo isso em mim sobre ser uma missão. Então, sobre entender que cada pessoa está no seu processo, e nesse processo, uns estão sendo aprimorados, outros não. Então, por isso, hoje em dia, graças a Deus, a minha rede está segmentada. Segmentada que a gente diz, tipo, só me segue quem gosta mesmo. Mas há um tempo atrás, era incrível, porque eu tenho tatuagem, porque eu tenho isso, porque aquilo e tudo mais. Então, as pessoas elas não contextualizam. Elas usam uma sentença, né? Então, tipo, me chamavam de diabo, como podia eu servir a Jesus e tudo mais. Mas eu sempre entendi que isso é parte... como eu vi uma frase esses dias, que a maior religião que existe é a ignorância, né? E a ignorância, às vezes... não entende que ele é ignorante. E ele, não entender, ele vive na ignorância. Então, é um processo, né? Mas, assim, eu fico feliz hoje, por exemplo, eu falei, pô, já o pastor Nilo vai estar espalhando, porque, assim, é uma palavra que já transformou muito a minha vida. E eu tenho certeza que tem alcançado outras vidas. E para ti, ainda que você fale, pô, eu gosto, que eu sei que é o fundamental da mesa, mas é muito louco esse lance de você estar aqui e ter alguém lá do outro lado do mundo que está sendo alcançado. No Japão, cara. Lá no Japão, na Bélgica, é um negócio tremendo demais. Tremendo. Isso eu costumo dizer que a extensão da biodiversidade daquela palavra que obras maiores que as minhas fariam, de alcançar mesmo, né? Porque Jesus pregava aqui para uma galera, embora, né, consegue alcançar lá e é isso. O que não pode infelizmente, e eu quero aqui fazer uma pergunta, eu abro às vezes uns blocos de pergunta no meu Instagram para entender o que passa pela cabeça da galera que está conectada comigo e tudo mais. E hoje eu tenho percebido
que uma das maiores dificuldades das pessoas tem sido, elas vivem com ansiedade, elas vivem com problemas emocionais assim caóticos, que parece que a gente fala, a gente ministra, mas parece que elas não querem, ou, ou a gente não está sabendo falar. Tipo, se a crise é de lá ou se a crise é de cá. Eu entendo. Agora, isso é também bíblico. Por exemplo, Davi, quando você vai lá no Apocalipse, o Apocalipse é a palavra que Deus deixou para a gente meditar a respeito das últimas coisas. Fala sobre o escatom, sobre o fim dos tempos. E como é que começa o livro de Apocalipse, cara? 7 cartas a 7 igrejas. Então é como que ele estivesse escrevendo carta para as igrejas que seriam os arquétipos, os símbolos dos tipos de igreja que nós teríamos no fim. Uau. E existe uma coisa comum a todas elas. Todas elas têm essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Por que, Davi? Que lá no final, em todas as igrejas está escrito, quem tem ouvidos, ouça. Porque Jesus sabia que uma das marcas do tempo do fim seria a falta de escuta espiritual. Uau. Ninguém escutaria mais nada. Ninguém. Quem fala teria a sensação de que não vale a pena continuar falando. Uau. E quem ouve não consegue registrar, absorver aquilo que ouve. Então, quando a Bíblia diz quem tem ouvido, ouça. Como quem diz, olha, filho meu, se você faz parte do tempo do fim, e nós chegamos perto do fim todo dia, e ainda tem a graça de conseguir ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Porque esses versículos, eles falam de 2 realidades. Primeiro, que é gloriosa. O Espírito Santo vai falar até o fim. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Espírito Santo vai falar até o último dia. Mas a outra é, poucos ouvirão. Então, se você faz parte dos poucos que ouvem, ouça, porque o Espírito vai falar. Então, a deficiência auditiva seria uma marca do tempo do fim. A gente pode usar a Bíblia também para lembrar outros textos. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, a fé entra pelo ouvido, não entra pelos olhos. Não é porque eu fui num culto de milagre, não é porque eu vi o paralítico andar, não é porque eu vi o cego ver. Hoje nós temos a indústria do milagre no Brasil e as igrejas do milagre estão cheias. É porque gente que tem fé? Não, é gente que tem interesse. E alguns pensam ter fé porque eles estão vendo algo acontecer. Mas o milagre não gera fé. O que gera fé é o tempo gasto na palavra. E quando a palavra diz a fé vem pelo ouvir, ele está dizendo que ouvir não é perceber o som, é se comprometer com o som ouvido. Uau. É como se eu falasse para você assim, fica de pé agora, Davi. Bom, tu ouviu o que eu disse? Ouviu, né? Ficou de pé? Não. Então você não ouviu para Deus. Amém. Entendeu como é que é? Então não adianta eu ouvir a palavra. Ouvir é mais do que perceber sons. É se comprometer com o som ouvido. Então a fé é gerada quando eu obedeço a palavra. É a obediência que gera fé. Entendeu como é que é? E se eu perco a escuta, o que acontece? Eu não vejo fé sendo gerada. Então, do que a Bíblia fala, Davi? Nós teríamos igrejas lotadas de gente sem fé. Uau. De gente que mudou de religião, de roupa, que não usa tatuagem, que não tem cabelo louro, que não anda de moto, que não faz isso, não faz... e acha que isso é fé. Você entendeu? Uau. Vive uma espiritualidade ideológica, moralista, comportamentalizada, mas sem vida, sem rios de água viva fluindo. Portanto,
o que Jesus fala quando diz quem tem ouvidos ouça. Por quê? Porque nós teremos no final, provavelmente, uma igreja grande, numerosa, mas de gente sem fé, que, portanto, não salgaria o mundo nem iluminaria. Ou seja, ela cresceria em número, mas sem influência, sem poder de transformação. Então, cara, a Bíblia é linda quando ela é lida com sabedoria, quando a gente gasta tempo com ela, porque tudo está na Bíblia, cara. É o manual do dia a dia, o manual do dia a dia. Então, quando você fala assim, pô, nós vemos um povo tomado por ansiedade, e todos nós já sabemos, é só ler jornal, a, a OMS, a Organização das Posso abrir um a, parênteses aqui, pastor? pode, pode. Eu já vi você pregando isso há muitos anos atrás, e você dizia, há muitos anos, ó, eu não lembro exatamente, mas você falava, em tal ano, diz que a primeira doença que vai ter vai ser depressão, vai ser no campo psico. Eu lembro de você pregando isso há um tempão. Na virada do século XX para o XXI, eu li uma reportagem dizendo que a depressão seria a doença que mais incapacitaria o homem. E é. Uau. E é. E a depressão é uma doença epidêmica no mundo hoje. A depressão mata mais do que o Covid, cara. Só que não se fala qual é a doença que mais produz suicídio no mundo. É a depressão. É o mal do século desde que os séculos são contados. Ansiedade. A OMS diz que o nosso país é o que tem o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. É o quinto em depressão no mundo. O país do carnaval, o país do futebol, o país da praia. Ou seja, o país da liberdade, que é vivida quase promiscuamente, mas que não gera vida no peito. Uau. Então, é uma desconexão entre o que se é e o que parece ser. Aí você diz, cara, a gente fala, 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 mostra na palavra, aponta caminhos, revela, traduz, mas o povo continua ansioso, o povo continua deprimido, o povo continua se matando. O suicídio aumenta assustadoramente. Agora, em 2020, cara, pesquisas apontam que o número de suicídio é pandêmico também, só que as redes e as mídias combinaram de não compartilhar informações sobre suicídio nesse ano, Sim. porque foi algo assustador. Entende? Então, em 2021, 2022, é que nós vamos ter os números do suicídio em 2020. Eu estou me preparando para um número absurdo. E qual é a razão, Davi? A ausência da escuta. Hoje a gente fala, 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 ninguém usa. Como você já me ouviu falar, aqui na rede, por exemplo, só tem boca. A rede só tem boca, não tem ouvido. Aqui está todo mundo falando, 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 e ninguém ouve ninguém. Aí tu diz uma coisa, o cara entende outra. E o cara te critica, te ofende, e você fala assim, mas gente, eu não disse isso. Não foi o que eu quis dizer. Mas não adianta mais explicar. Ele ouve o que ele quiser. Você entendeu? É como diz Anais Nin, ele diz, nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são, né? Projeção. Então, é um negócio doido. Então, eu acho que a única forma, cara, de se manter uma vida equilibrada nesse tempo desequilibrado, a única forma de se manter o mundo interior arrumado nesse tempo de completa bagunça existencial é recuperando a capacidade de ouvir e desenvolvendo a arte do silêncio. Porque quem fala muito não ouve, cara, não tem jeito. E a fé vem pelo ouvir. Não é? Nesse mundo narcísico que a gente vive, nesse mundo exibicionista, nesse mundo, portanto, mentiroso, né? Nesse mundo de hipocrisias, a única forma de se manter saudável é voltar a desenvolver a arte do silêncio, porque só no silêncio se medita, só no silêncio se mastiga o que ouviu e que gera fé, só no silêncio se ouve as angústias do peito. Só no silêncio a gente ouve o que de fato nos agride. Por exemplo, ontem eu acabei minha live, alguém me mandou um zap e falou assim, pastor,
Me ajude, eu tô absurdamente cansado, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Essa frase é muito comum hoje, né? Eu Sim. não aguento mais, eu não aguento mais, eu estou cansado. A pergunta que eu sempre faço, você está cansada do quê? O que que te cansou? Não, estou cansado de tudo. Você está cansado do seu filho? Não, não, do meu filho não, então não é de tudo. Você está cansado da tua mãe? Não, minha mãe eu amo, eu morreria e mataria, então não é de tudo. O quê? Qual foi o ponto nevrálgico que começou, que startou esse cansaço que tu não suporta mais? Então as pessoas estão cansadas e não sabem de quê. Aí diz Uau. assim, eu estou cansado da vida. Como assim? Como você está cansado da vida? Ah, por que você não acaba com ela? Não, Deus me livre, pastor, sou homem de Deus. Então tá. Vamos pensar o que nos cansou. Vamos tentar saber o que fez transbordar, o que nos levou ao limite. A gente não sabe. A gente generaliza. Eu estou cansado, eu não aguento mais. O que você não aguenta? Qual é o teu problema? Quando você for atender, pergunta à pessoa: qual é o teu problema? Davi, é assustador. 90% das pessoas não sabem dizer qual é o seu problema. Uau. O meu problema é o Bolsonaro. Não, cara. O teu problema tem gente que ama demais. O meu problema é minha família. Ó, tem gente que gostaria de ter a família que você tem. Aquilo do que você reclama seria o sonho de muita gente. Não aguento mais comer arroz com ovo. Leva arroz com ovo para o Sudão para tu ver uma coisa. Se não é o manjar dos deuses. Eu não aguento morar nesse bairro. Vai lá onde mora o pessoal embaixo da ponte lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Mostra a tua casa para ele. Ver se não é a mansão dos deuses tal. Então, por que a pessoa não sabe nem do que está cansada? Porque não pratica silêncio da vida. Uau. A gente não consegue se ouvir. A gente não consegue achar o fio da meada. A gente não consegue desembolar. Você deve ser do tempo da pipa também, não? Soltou pipa, não? E de vez em quando a linha embolava tudo, aí Sim, tu tinha que desembolar a linha, a rabiola embolava, aí tu tinha que desembolar tudo, né? sim. Tal. O peito dessa geração está embolado e ele não consegue desembolar. Por quê? Precisa do silêncio, Uau. precisa do retiro, precisa voltar a meditar sobre a vida na palavra. Na sua lei medita de dia e noite, medita sobre o quê? Sobre a sua vida na palavra. Uau. Entende? Então, essa é uma geração muito barulhenta, muito faladora, muito produtora. Então, eu acho que a gente tem que achar no meio dessa correria, porque a vida é correria, 24 horas não dá tempo, cara. A gente tem que achar um tempo para não fazer nada. A gente tem que achar um tempo Uau. para viajar para dentro, para meditação. E num tempo tão corrido como esse, meditar dá a sensação de quem não está acostumado a fazer isso, de que você não está fazendo nada. Por tanta coisa para fazer, eu aqui fazendo nada. Ou seja, viajar para dentro, meditar, desembolar é fazer nada. Uau. Aí a gente continua produzindo, vai rolando tudo. Eu costumo dizer que é como se fosse uma síndrome sobre uma insatisfação de vida, qual nós não conseguimos identificá-la, né? E isso por Exatamente. causa da produção. Esses dias eu estava falando numa live porque eu falei, nós vivemos numa época de muita produtividade e de pouca profundidade e muita Exatamente. qualidade. Então, por exemplo, e a gente não percebe. Esse é um grande. Por exemplo, o ano passado, vou dizer para ti, compartilhando algo, nós estávamos viajando muito e eu estava acostumado com isso. Uhum. Focando, papapá, papapá. Mas quando veio a pandemia, obrigatoriamente fomos forçados a um novo tempo, Para. É. limitado a parar. Hoje, a menina que cuida da nossa agenda me manda todos os dias e eu não quero mais viajar. Por quê? Por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos, nunca passei tanto tempo de qualidade com meu filho. Então, eu comecei a pensar, falei, aquilo que eu falava que havia tantos
não que parou de ter sentido. Por exemplo, essa live 7 da manhã, quando eu olho o fruto disso, de pessoas que você está, né, colaborando, tendo transformação de vida, eu falo, se eu tivesse naquela produtividade, que para mim Não era faria. eu não faria, né? Então, Uhum. a gente entra nesse loop que vai desconstruindo, né? E a gente começa, é isso que você falou. Nossa, muito profundo isso, porque realmente, às vezes, esse lance do meditacional, mas é interessante que quando a gente olha Jesus falando, né? Jesus já dizia, né? Por que andeis ansiosos? Já estava falando com que vão. Parece que ele já falava para a nossa geração. Parece não, já falava para a nossa Sem geração. dúvida nenhuma. É, Davi, a ansiedade tem um quê de espiritual, porque a luz da palavra, cara, veja se entendo o que eu vou falar. Eu não estou julgando os depressivos de jeito nenhum. uhum, Mas a Bíblia diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse texto não é uma sugestão, é uma ordem. uau. Jesus não está dizendo, Davi, ó, tenta não ter depressão, tá, filho? Mas se tiver, tudo bem. Mas faz uma forcinha para não andar com ansiedade aí. Por quê? Ansiedade é a incapacidade de viver o agora. Você já me ouviu falar sobre isso, né? E Muito. o agora é tudo que a gente tem na vida. A gente só tem o agora. Você tem uma agenda para hoje, não tem? Mas não tem garantia que vai desenvolver isso. Tudo que você tem é esse momento aqui. Neil e Davi. Amém. O depois pertence a Deus. E o antes já passou. Nós só temos esse agora. Só que o ansioso, o que ele faz? Ele está aqui no agora, pensando lá na frente. Ai, meu Deus, sexta-feira eu tenho cirurgia. Jesus, eu tenho que pagar aquela conta. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será? Não, peraí, filho. Isso é para sexta-feira, hoje é quarta. Deus tem bênção para agora. Você está preocupado na bênção do mês que vem. Você está preocupado em 2021, se vai ter pandemia. Você está desesperado com medo de pegar Covid. E se eu pegar, meu Deus, eu sou asmático. Meu Deus, calma, não pegou. Você não pegou, cara. O ansioso, ele é sequestrado por um tempo que não existe cronologicamente, mas que mesmo não existindo, já gera sintoma no presente da pessoa. Ou Uau. seja, eu sinto a dor de um dia que não existe. E por causa da dor de um dia que não existe, eu deixo de estar plenamente no dia que existe. Então, o ansioso, ele desperdiça a vida possível. Quando Jesus diz não andeis ansiosos, ele está dizendo não permita-se desperdiçar a vida. E se a Bíblia diz não andeis ansiosos, e eu ando, é pecado, é desobediência. Você entende? Então, a ansiedade, ela alcança a minha psique, portanto, minha biologia, e ela reverbera na minha espiritualidade, porque é desobediência. Pô, pastor, mas a gente não anda ansioso porque quer, não. A gente não quer isso, ninguém quer ser ansioso. Eu sei, mas a gente acaba se tornando por quê? Porque a gente vai desperdiçando agora. Como você já me ouviu falar. Pastor, é um vazio no peito, é uma angústia tão grande que eu não sei que vazio é esse. Vazio é vida não vivida. É o agora que você não viveu. Quando chega lá na frente, chega vazio desse agora. Aí não vive aquele outro agora. Depois de amanhã, chega vazio desses dois agora. Então você vai somatizando vazios. Vida não vivida. E administrar o nada, cara, é absolutamente cansativo. Porque é improdutivo. Você entende? Então, se a gente vivesse o agora... Pô, cara, quem é que está sentado contigo na mesa? Curta essa pessoa agora, cara. Pô, o Davi tá aqui te pagando o almoço. Pô, cara, come esse almoço. Desfruta do Davi, cara. Quando é que você vai estar com o Davi de novo, brother? Quanto conteúdo o Davi tem, cara? Desfrute do sorriso do Davi, cara. Poxa, cara, da alegria do Davi e deixa quem tá fora da mesa para depois. Fala com ele depois. Aproveita a mesa. A gente não aproveita a mesa, Davi. A É. gente não. A gente está sempre sequestrado por um tempo outro. Entendeu como é que é? Uhum. Não tem como essa geração não viver essa pandemia de vazios, de ansiedade, de angústia e de tudo mais.
porque ela não desconecta nenhum tempo. Então, vocês que são midiáticos e alcançam multidões, Deus tem usado vocês. Mas se vocês não cuidarem de vocês, vocês adoecem Sim, e vão deixar de cuidar de milhões. Adoecem, deixam de cumprir a missão, estão doentes em pecado. sim. Então, tu tem um moleque de 16 anos, irmão, que está sendo bombardeado pelo mundo. E, cara, se ele não tiver pai em casa, meu irmão, aí tu ganha o mundo inteirinho, perde esse moleque de 16 anos, Não tem o que sentido. sobra é angústia, frustração, irmão, culpa. Então, meu camarada, cuida desse moleque aí, cuida da patroa, cuida da família. E pra cá, tu dá o que pode. Sim. Porque a melhor parte tem que dar para dentro, não tem jeito, não tem É. jeito. Nossa, E a gente que viaja, vocês viajam mais do que eu viajo há 30 anos, né, cara? Por exemplo, quem faz minha agenda sou eu, porque eu vou onde eu quero, onde eu acho mais relevante e tudo mais. Mas eu sou diferente do que tá aí, eu não era de rede, então quem faz minha agenda sou eu. Por exemplo, eu me permito, ficar uma noite fora de casa. Eu vou, prego à noite, de manhã, geralmente, eu falo aos pastores da cidade e volto à tarde. Não consigo ficar muito tempo fora de casa, cara. Não consigo. Agora, em função disso, eu tenho um casamento de 32 anos, cara, ó, legal. Minha esposa é minha comadre, minha amiga, sabe qual é? Minha parceira, Pô, dá vontade de voltar, entendeu, cara? Dá vontade de voltar. Então, cuida da tua alma aí, você que está nos ouvindo, vai produzir, 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 mas acha um tempo para não fazer nada, acha um tempo para cuidar de você, acha um tempo para desembolar o que está dentro, para se autoconhecer, porque isso tudo é bíblico, tudo é bíblico, tudo é bíblico. uau, que palavra, hein? A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus porque ela já vi você pregar algumas coisas, mas toda vez que eu ouço é diferente, né? Então isso é a palavra de Deus, isso é tremendo. E uma das coisas que eu percebo, por exemplo, hoje, né, nessa atualidade, diante de tudo isso que a gente está falando, da palavra, é que as pessoas, no geral, não generalizando, mas no geral, na grande massa, né, essa desconstrução, ela faz com que nós vivamos uma geração que quer a vida do outro também, né? Que quer suprir expectativas dos outros, quer ser aceita a todo custo pelos outros, porque ela mesma não se aceita, né? Isso que você está falando, ela mesma não olha para dentro, não tem essa construção, aí há uma deformação daquilo que da vida que tem que ser vivida, mas não é vivida, só existe, né? É isso. É exatamente isso. Por exemplo, Davi, uma pessoa feliz quer ver todo mundo feliz, cara. Uau. Uma pessoa que está bem consigo mesmo, ela quer ver todo mundo bem. Você não vai ver uma pessoa feliz, realizada, se metendo em qualquer assunto, discutindo sobre tudo. Se você bota política, ela se mete e discute. Se você bota teologia, ela se mete e discute. Se você bota futebol, ela se mete e discute. Se você bota eclesiologia, ela comenta e discute. Se você bota física quântica nuclear, ela comenta e discute. Se tu bota teoria das cordas, ela entra e discute. Meu Deus, de onde vem essa necessidade de dar opinião? De onde vem essa necessidade de discutir? De onde vem essa necessidade de ter razão? De onde vem essa necessidade? É a necessidade de ser visto. Então, quando o nosso interior ele não está saudável, a gente tem que investir em alguma coisa, vai investir no exterior. E o exterior precisa ser likeado, a gente precisa de like, a gente precisa de seguidor, a gente precisa ser aceito. De modo que, sem que a gente perceba, a minha saúde depende da tua inveja. Quanto mais você me inveja, quanto mais você deseja ser como eu, mais eu me sinto pleno. Bom, você é do meio artístico, você sabe o que tem aí por trás da coxia, você sabe quanta mentira tem aí, quantas vezes a gente está atrás da coxia querendo morrer, quando abre a cortina,
aleluia, glória a Deus, Deus está nesse lugar. Pô, quantas vezes, cara, nós, mal pra caramba, tivemos que subir no púlpito e pregar como se tudo estivesse bem. E Deus usa, né, cara? Porque ninguém tá bem o tempo. Quantas vezes você subiu ali para cantar, cara? E o nego falou: caraca, esses caras cantam demais. Quanta unção. Pô, na verdade, você queria estar em casa naquela noite. Você queria estar na cama chorando. Você queria estar. Você não queria ver ninguém, irmão. Você queria estar longe dali. Tal. Acontece de quando em vez, mas tem gente que é mentira o tempo todo. Que é um personagem. Agora, como que esse ser humano personagem vai conseguir se suportar? Através do teu like, da tua inveja. Ou seja, eu existo enquanto você me vê. Isso é um modo perverso, diabólico de ser. Porque a Bíblia diz, palavra de Jesus, que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Do vosso interior fluirão rios de água viva, cara. Uau. Eu me alimentaria não do que você diz de mim, mas da água que jorra de mim. Eu não me alimento do Davi. Eu me alimento do que Deus faz jorrar do meu peito. E do meu peito jorra para o Davi. Uau. E o Davi, ele me retribui como quem complementa, faz transbordar o que eu já tenho. Ou seja, o Davi não é uma necessidade em mim. O Davi é uma transbordância de Deus em mim. E eu uma transbordância de Deus no Davi. Portanto, se a vida fosse vivida assim, eu nunca amaria me sentindo dono. Não, Davi é meu, não divido com ninguém. Minha esposa é minha, meu pastor é meu, minha igreja, minha. Aí a gente acaba amando com opressão, a gente oprime a pessoa, porque a gente depende dela. A gente transforma a pessoa num remédio para a nossa doença. Não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é que do nosso interior fluísse rios de água viva, de modo que eu não necessito do Davi. Portanto, eu só estou com o Davi porque eu quero, porque eu amo. Ah, Davi não pôde hoje. Está tudo certo, meu filho, eu estou pleno. A gente se encontra amanhã, sem problema nenhum. As relações seriam menos litigiosas, menos traumáticas, seriam mais plenas e abençoadoras. Então, esse tempo presente que a gente vê, cara, pedra de um lado, pedra do outro, pedra de um lado, pedra... A gente está debaixo de apedrejamento o tempo todo, as pedras estão voando o tempo inteiro, cara. O tempo todo. Meu Deus, que necessidade é essa de apedrejar os outros, de dizer... esse herege falou da palavra, esse herege cantou a música do mundo, esse herege, como que se ele lesse a palavra mesmo, né? Nós ficamos vendo, por exemplo, o apedrejamento do Ed aí essa semana. Herege está dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Pô, 90% que se apedrejaram nem lê a Bíblia, brother. Não lê a Bíblia há anos. Estão aí. Pô, cara, muita hipocrisia, irmão, muita hipocrisia. Se tu canta uma música de Milton Nascimento, sei lá, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Tem algo mais bíblico do que isso, irmão. Aí tu cantar, Pastor Davi está cantando a música do mundo, esse cara nunca me enganou, esse safado. Para de hipocrisia, irmão. Hipocrisia. Isso é o que, Davi? Vazio, brother. Vazio. Porque se eu estou pleno, pô, eu nunca cantaria uma música dessa, mas eu respeito o Davi que está cantando, sem problema nenhum. Olha a diferença, né, cara? Eu não concordo com o que ele está falando, mas tudo bem, cara, é um direito dele pensar assim, tá tudo certo. Vamos tomar um cafezinho, Davi? Vamos tomar um cafezinho, acabou. A vida seria muito mais leve, muito menos adoecedora. A vida seria muito mais cheia de Jesus de Nazaré. Uau. Eu gostaria de ver esse tempo, sabe, no Brasil, onde a gente carregaria misericórdia e não pedra, onde a gente amaria com amor materializado, não só verborrágico, onde o outro se transformaria num presente de Deus para mim e não numa doença do diabo para mim, onde a gente sentasse para dizer a verdade, onde não tivesse personagem, sabe? Onde a gente pudesse ser só quem a gente é. Porque ser quem a gente não é muito cansativo, você já me ouviu falar sobre isso muitas vezes. Então, eu gostaria de viver um tempo desse, não sei se a gente vai viver, mas eu acho que para vocês que estão nos ouvindo aí, 1.100 pessoas quase,
dá para construir um mundo legal se a gente viver o evangelho como tem que ser, Amém. como ele tem que ser vivido. Amém. Eu vi esses dias você ministrando, falando pouco disso, né? Falando sobre que hoje nós temos vivido uma atualidade onde a dor do outro, ela não causa mais dor em nós, né? E por não causar dor em nós queremos ter razão. Independente do outro, se o outro está sofrendo, nós não choramos mais com o que choram, nós não mais se alegrar com o que se alegram, aquilo que você falou, nos alimentamos de invejas ou dessa construção toda. E é bem isso, quando você olha a atualidade, principalmente da rede, né, e a rede que acaba causando ajudando a causar isso, né, porque é um reflexo disso. E hoje, por exemplo, a minha rede social, eu até perguntei para você, é você mesmo que está falando aí? Lá no... Porque eu tenho alguém que cuida da minha rede, que posta muita coisa, porque eu decidi ter tempo certo para fazer isso, porque senão você tem vida, né? Então, assim, é missão, e nessa missão tem alguém que me ajuda nisso, e eu falei para minha galera, porque senão você começa a adoecer, começa a virar... Você é sequestrado por isso. E a vida real lá é largada de mão. Tá certo, tá certo. E aí, porque eu falo, porque você toda hora está sendo tentado a ser como todo mundo é nesse sentido. Tipo, toda hora tem alguém querendo falar mal, querendo ter razão, e você começa a ser tentado a ser sequestrado por isso, né? E a vida isso que você falou, quando você começou falando sobre esse tempo de mesa, acho que a galera que está aqui conectada, eu acho que isso está uma coisa que nós devemos começar a praticar mais, a imprimir mais no nosso dia a dia e criar disso um compromisso, né? Ousar em abandonar isso e começar a fazer isso. Isso, exatamente. Entender e poder ser gente de verdade, né? Gente que está conectado com o outro, né? Porque isso de fato é aquilo que você falou, é o evangelho sendo vivido no agora, né? Eu lembro que acho que foi você que disse, esqueci o nome de quem cita essa frase, mas eu achei sensacional, que a vida ela não pode ser vivida para ser economizada no agora, né? Então ela precisa literalmente ser neste agora. Eu vi um cara que eu estava ouvindo, Bob Crockett, eu acho, não sei se é isso que fala, mas ele falando sobre duas perspectivas da avó dele, que falou, logo, logo, ela tinha 60 anos, logo, logo eu vou partir. Esse logo, logo dela eu vou partir demorou mais uns 35 anos. Então, logo, logo dela demoraram uns 35 anos. Tinha um amigo dele da escola que estava num carro, foi levar umas tintas para algum lugar, tinha acho que 18 anos, e bateu o carro. E foi. Esse que achava que se você fosse falar como você vai vivenciar tantos anos, a vida logo foi levada. Então, a vida tem que ser vivida neste agora e na mesa. É tudo que a gente tem. Então, por exemplo, outro dia eu publiquei Na verdade, eu também tenho, Davi, quem cuida da minha rede. Eu não sei nem mexer nisso. Eu não leio comentários, eu não comento, eu não falo nada, não faço nada. Ele publicou uma frase minha que eu disse assim: somente o ego se ofende. Se o teu ego for pequeno, você passa pelas críticas injustas sem ser tocado. É só o ego. Agora, se o meu ego é grande, você vai falar assim: pastor Leo é muito burro. Pô, burro é tua mãe. É o ego. Isso é o ego. Agora, se o ego estiver no lugar, pastor Leo é muito burro. Eu sei que eu não sou. Eu me conheço. Eu sei o quanto eu estudei, o quanto eu estudo. Então eu deixo o que jogou pedra atirando sozinho. A ele o meu silêncio, a ele a minha indiferença. Se você não reage, ele para de atacar. Não é assim que acontece? Sim. Mas por que está todo mundo se contra-atacando? Por causa do ego desse tamanho. Desse tamanho.
Então, eu nunca, na minha vida inteira, respondi alguém em rede. Nunca respondi. Primeiro porque ele ataca um Neil que ele imagina. Ele não me conhece, nunca sentou à mesa comigo. Ele ouviu dizer que eu sou, sei lá, que eu sou comunista. Você é um comunista safado. Peraí, eu sou comunista, meu amor? Não, não, não. Então, passa a página. Eu ignoro. Outra Uau. coisa, a próxima. Então, a gente vai abrindo mão das pedras. Se a gente diminui o ego. Por isso que Jesus diz, é necessário que ele cresça. Uau. E eu gosto dessa palavra, é necessário. Também não é uma sugestão. Neil, é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Aí tem outra frase que o Tim compartilhou, que é, é, é necessário que ele cresça e é necessário que eu diminua. Diminuir até desaparecer. Eu vi essa. Diminuir até desaparecer. Ou seja, para que quando olharem para nós, vejam ele. Amém. E se atacarem, há tanto dele em mim que não chega em mim. Eu sou tão pequenininho que a pedra que você me taca não acerta. Porque eu sou tão microscópico que o cara tem que ser muito mirolha para acertar naquela coisa. O problema é que nós crescemos demais, qualquer coisa nos atinge. Uau. Qualquer coisa. O cara tira lá do Japão e te atinge. Porque você é grande demais. Então, a gente precisa, Davi, voltar para o Evangelho, cara, voltar a baixar essa bola desse ego, essa forma narcísica de ser, essa forma exibicionista de ser, essa forma grande de ser. A gente precisa voltar para a simplicidade do Evangelho. Eu acho que se a gente volta, cara, a gente cura essa cidade, a gente cura a nossa nação. Eu fico olhando, o Brasil tem um potencial gigante, né, cara? O Brasil não tem guerra ainda, o Brasil não tem furacão, tufão, tsunami. Se você jogar no chão, nasce, cara. Tudo dá. Era para ser um país próspero, liberdade religiosa. Você pode cultuar em cada esquina, em qualquer lugar. Você pode abrir igreja em qualquer canto. Meu irmão, todas as possibilidades estão diante de nós e a gente não consegue fazer dessa terra uma terra abençoada. Porque tudo dá briga, tudo dá competição, tudo dá não sei o quê, tudo tem uma segunda intenção. O cara abre igreja com segundas intenções, o cara prega com segundas intenções, o cara aconselha com segundas intenções. Tem sempre uma intenção por trás disso. Então é um negócio muito triste. Eu acho que a gente tem que voltar para o Evangelho, para a simplicidade de vida, porque, como eu costumo dizer, respeitando a religião de todo mundo, tem gente que acredita que vai voltar numa outra vida, né? E eu queria muito poder acreditar nisso, queria que Paulo tivesse escrito sobre isso, que eu vou morrer daqui a pouquinho, mas eu volto depois. Ou seja, fui um infeliz nessa vida, não tem problema, eu vou ter outra chance. Não, a gente não tem. Depois dessa vem o juízo. Então nós só temos essa vidinha para viver. Regula entre 70 e 80 anos, que passar disso é câncer e enfado. Então eu com quase 55, eu tenho 15 anos de vida útil, digamos assim. Eu vou gastar tempo com idiotice de rede social? Eu não. Vou tomar um café com o Davi, vou almoçar com o pessoal do Quemuel, eu vou jantar com os amigos daquela parada ali, eu vou namorar minha esposa, eu vou levar meu cachorro para passear, eu vou ficar aqui brigando contigo? Não. Davi, dá para a gente ser amigo? De jeito nenhum. Então vai com Deus, irmão. Eu vou para cá, tu vai para lá. A gente se encontra no céu, se Deus quiser. Então eu me poupei você, vivi vida, não desperdicei vida e sou aplaudido pelo céu. Parabéns, meu filho. Porque se o céu me dá like, o mundo inteiro pode me apedrejar. A vitória é minha, não tem jeito. Uau. Pô, que demais. Gratidão imensa. É sempre é sempre muito de Deus ouvir você falando da palavra. Eu até falei para minha esposa, eu preciso falar para ele, talvez ele não saiba disso, mas ela, nós somos fruto das suas pregações, ouvimos há muitos anos. Eu costumo dizer que, até ouso falar que você é um mentor para mim, sem saber,
a extensão do que você é da palavra de Deus, o que você é de Jesus, aquilo que você carrega. E eu dou glórias a Deus por você estar na rede e Legal. ouvirem. E o que depender de mim, do Kemuel, a gente quer que espalhe mais ainda, porque palavra que, sabe? Ai, Faz desastre, pensar, né? isso, fica leve, glória a Deus. Queria que você se despedisse. Ó, gente, tira uma foto aí, eu sei que o pastor, mas vai tirando aí uma foto, marca ele lá, marca a gente, sigam o pastor Neil. Ele tem uma live, ontem estava fazendo a live, né? E tem os cultos da igreja. Qualquer dia, quando a gente estiver no Rio de Janeiro aí, a gente voltando à normalidade, nós Exatamente. tá junto. Quando a gente tiver voltado, vocês vão ser os primeiros a serem convidados. Faço questão de vocês aqui. Que demais, hein? Valeu? Demais. Então, gente, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Obrigado aí, 1.020 pessoas. Que legal. Deus abençoe. Ouve essa live de novo. Extrai cada palavra, cada conselho. E vamos viver uma vida mais simples, menos litigiosa. Vamos aproveitar os agoras, porque cada agora aproveitado, a gente vai colocando um tijolinho sobre nossa vida e chega lá na frente, a gente olha para trás e diz, ó, valeu a pena, porque a gente não desperdiçou vida e a gente recebe o aplauso dos céus. Se o céu te aplaude, irmão, o mundo pode desabar na tua cabeça, a vitória é nossa. Então, obrigado aí pelo carinho, foi uma honra. Mesmo nesse horário, a gente pode fazer outras lá na frente. Muito bom, que Deus abençoe vocês. E, como diz um camarada por aí, vamos construir um dia extraordinário. Beijão. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, viu, PR? Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Que live, não? Glória a Deus pela vida do pastor Neil Barreto. Live extraordinária, 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 extraordinária. E, ó, vou salvar. Ontem aconteceu de nós perdemos a live. Vou abrir aqui os comentários. Ontem aconteceu de nós perdemos essa live. A live de ontem, que foi com a pastora Tânia. Hoje a live foi sensacional. Pastor Neil, gratidão, 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 gratidão. E eu quero orar por vocês, quero declarar sobre vocês que esta palavra possa produzir fruto e que esse fruto ele seja de permanência, que ele gere em você essa consistência de querer viver o querer de Deus na simplicidade do Evangelho e não se abandonar neste agora e vivenciar este agora e ressignificar neste agora com aquilo que faz sentido à vida, que é isso que foi ministrado, tá? Confesso que eu tô até com receio de fechar a live, de não salvar. Misericórdia, mas vai salvar. Beijo, um dia extraordinário para vocês, tá? E que Jesus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam estar aí nesse dia abençoando, sendo abençoado e sendo extensão. Beijo para vocês. Eu vou deixar aqui, eu sigo o pastor Neil, vou deixar aqui nos stories para vocês seguirem ele, tá bom? Beijão, gente. Até mais. Amanhã estamos juntos, 7 da manhã. Amanhã é feriado. Vamos ver o que eu vou conversar com a galera aqui, mas por mim, a gente pode estar conectado juntos 7 da manhã, tá bom? Beijo no coração.